Olá, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Francisca, sou professora de pintura em tecido e estou aqui para dar aula para vocês. Com vocês tudo bem? Comigo, graças a Deus, tudo bem. O objetivo do nosso curso é para que vocês tenham a noção da pintura básica. E durante essa quarentena, vocês estão aí em casa, então a gente está aqui para ajudar vocês. Vocês vão assistir às aulas de pintura em tecido, agora de uma maneira diferente, né? Online, né? E é um formato diferente, mas a gente vai se adaptando a esse novo formato, tá bom? Então, vamos ver o que a gente precisa para a nossa primeira aula de pintura em tecido. A gente vai usar, na nossa aula de tecido, em pintura em tecido, uma tábua, um guardanapo branco, um risco, um carbono, um pedacinho de pano para limpar o pincel, um pincel, pincelzinho, e um lápis para a gente tirar o risco. E temos também as tintas. A que a gente vai usar hoje seria essas três tintas aqui: o verde oliva, o branco e o azul caribe. Então vamos lá. A gente vai começar passo a passo. Então você pega o guardanapo, dobra ele ao meio, ele tá aqui. Você dobra ele ao meio. E aí você vai tirar o risco, vai transferir o risco para o guardanapo. Pega o carbono, coloca deixando uma margem nos 4 dedos para baixo, porque depois você vai ter que fazer ou crochê ou se não um barradinho. Então a gente deixa 4 dedos mais ou menos nessa margem. Daí você pega o risco, né? O risco que a gente vai utilizar aqui é um desenho de cajus, né? De frutas, caju e folhas. E daí a gente coloca bem no meio. A gente já viu aqui o meinho do guardanapo. Então colocamos aqui e vamos riscar, segurando bem para não correr, né? Senão vai sair. E vamos riscar. Daí a gente vai riscando só as margens de fora. Vai riscando as folhas. Olha lá, vai riscando. Vamos riscar todas as folhinhas, reparando qual aqui você está riscando, para não ficar nada sem riscar, né? Então, vamos no caju. Já estamos riscando. Vamos na castanha do caju. Vamos lá. Vamos riscando, segurando bem, para a gente não ter que soltar e depois sair do lugar. Vamos prestar bem atenção para não deixar sair do lugar, tá? Vamos fazer os risquinhos. É bom riscar com bastante força, que é para ficar bem marcado lá no guardanapo. Olha lá, estamos terminando. Prontinho, terminamos o risco. Aí retiramos
Retiramos o papel, né, do risco. E retiramos o carbono também. Daí tá aqui, ó. Ficou bem feitinho aqui o risco do que a gente vai pintar. Aí vamos lá. Agora o próximo passo, você pega a tábua, coloca a tábua dentro do guardanapo, ó. Dá uma dobradinha para não sujar as bordas do guardanapo. Vamos lá. Daí você pega o paninho que você vai limpar o pincel. Já de início você não vai precisar tanto do paninho, né? De estar limpando o pincel. Mas logo logo a gente vai precisar, tá bom? Ó, abrir a tinta verde oliva. Vamos pegar um pouquinho de tinta e vamos tirar o excesso no paninho. E aqui a gente vai fazer o esfumaçado, o fundo do desenho que a gente vai pintar, tá? Eu prefiro fazer o fundo primeiro, porque aí depois a gente faz as folhas e o caju, tá? Então vamos lá, a gente já limpou, tirou o excesso, agora a gente vai esfumaçar, fazer o fundo. Daí, com bastante cuidado para não ficar aquela lista, você vai pegando daqui da base da folha, acabou a tinta, pega novamente, tira novamente o excesso e vai. Aí vamos fazendo a pintura assim com o pincel em círculo, ó. Daí vai clareando mais para a ponta. Aqui perto da folha fica um pouquinho mais escuro. Vamos lá. Pegamos novamente e vamos fazer a sombra, sombreadinho, o esfumaçado, como vocês queiram, tá? E assim vai no risco inteiro, tá? Pegamos mais um pouquinho, acabou. Sempre lembrando de vir com o pincel e tirar o excesso, tá? Perto da folha, daqui do risco da folha, você pode fazer um pouquinho mais escuro, depois vai clareando mais para a ponta. Ó, a tinta vai acabando e vai ficando mais claro para a ponta, tá? Isso é o esfumaçado ou o fundo, como queiram chamar, tá? Vai lá. Vamos novamente com a pintura em círculo, tá? E vamos indo. Faz tudo ao redor aqui do risco. Eu tô achando que tá ficando meio escurinho devido ao risco do carbono, que foi muito forte. Mas não tem problema não, tá? Vamos lá. Vamos fazendo o esfumaçado em círculo. Vamos ter cuidado para não ficar aquela lista, aquela faixa, tá? Novamente. Começamos da base da folha e vamos em círculo. Vamos em círculo. Vamos lá. Esse que eu tô usando é o verde oliva, tá? Novamente. Vamos fazer o sombreado aqui ao redor do risco inteiro, tá bom?
E aí vai. A pintura que nós vamos passar para vocês é a pintura bem básica para iniciantes, tá? Vamos lá. Sempre em círculo. Opa. Limpamos novamente e vamos terminar aqui. Onde tivesse esse espaçozinho branco, mesmo aqui dentro, você dá uma passadinha para fazer o fundo, tá? Vamos lá. Com cuidado para não ficar muito aquela lista, tem que encontrar a pintura na outra aqui. Prontinho. Terminamos a base aqui, o fundo da pintura, do caju e das folhas, tá? Agora, vamos... Hã? Ah, tá. Olha lá, gente. Aqui está o fundo, ó. O fundo o sombreado do fundo. Ficou um pouquinho escuro porque o carbono estava meio forte. Mas é isso daqui, tá bom? Agora, vamos dar uma limpadinha. Uma lavadinha. Vocês têm que ter um vidrinho. Um vidro mais ou menos nesse tamanho aqui com água. Que é para colocar o pincel. Mais ou menos nesse tamanho. Que é para colocar o pincel não cair, tá? Em cima do que vocês estiverem pintando. Vamos dar uma limpadinha aqui no paninho. Limpamos o paninho, o pincel com paninho. E vamos iniciar a folha. Agora, dessa vez, é a folha, tá? Então, vamos lá. Acabou a tinta aqui na tampinha. Vamos carregar a tampinha de tinta. Tiramos. Este seria o verde oliva, o mesmo verde oliva. E o branco, olha o branco, que a gente vai usar nas folhas. A gente vai usar apenas duas cores para fazer a nossa primeira folhinha, tá bom? Então, vamos lá. Pegamos o pincel, pegamos o verde oliva, damos uma limpadinha do lado de baixo, ó, do lado de baixo, que é o lado de cima. Aí a gente vai fazer o risquinho do meio da folha. Vamos começar por essa folha aqui, ó. Essa folha. Vamos fazer o risquinho da folha. Riscamos. E damos uma subidinha com a tinta aqui, ó. Damos uma subidinha com a tinta. Tá? Então, vai ser duas cores, né? Apenas duas cores, que é uma folhinha bem básica. Aqui o risquinho da folha. E aqui a gente subiu com uma tinta até mais ou menos no finalzinho da folha. Aí, o outro lado, o lado contrário, do que você passou o verde, você vai passar aqui, desse lado aqui, você vai fazer ele verde, né? E aí, você pega do mesmo jeito, a tinta pro lado de cima, embaixo não tem nada, ó, não tem nada embaixo, aqui é o lado de cima da tinta. Então, você vai pegar e vai fazer tipo um contorninho aqui, ó. Vai fazendo o contorno. E vai puxando, fazendo o contorno, lembrando que a tinta, ela vai ficar sempre pro lado de cima, ó. Vai, puxamos
Vai novamente. Puxamos. Acabou a tinta, vem novamente aqui na tampa. Vocês estão vendo que é sempre pro lado de cima que fica a tinta, do outro lado não tem nada. Vamos lá. Daí vai puxando, vai puxando. Acabou a tinta, pega novamente. E assim vai até no final. Isso, vai até no final. Aqui vocês viram que ficou esse lado verde escuro, aquele lado de lá é o lado que eu vou colocar o branco, tá bom? Aí vamos lá, dá só uma limpadinha, nem precisa molhar lá na água, limpa só no pano. Daí nós pegamos o branco, pegamos o branco. Pegamos a tinta só de um lado, do mesmo jeito que a gente fez, ó. Só que vamos para esse lado aqui, ó. Viram que ficou para esse lado, ó, a tinta. A tinta tá para cá. Daí fazemos o contorno. Tipo contorninhos e puxamos. Ó, vai lá, pega só de um lado. Não precisa ser muita tinta. Limpamos. Ó, vai, faz o contorninho. Vai até no risco e vamos puxando, ó. Vamos misturando com o verde oliva. Vamos misturando, acabou a tinta, vamos lá de novo. Damos uma limpadinha embaixo do pincel, ó. Tá vendo? Não tem nada no pincel embaixo. Vamos lá. Vamos contornando e vamos dando uma esfumaçadinha para não ficar aquela mancha, aquele risco, tá? Para misturar a tinta, o verde com o branco. Vamos lá, pega mais um pouquinho, dá uma limpadinha e vamos lá. Isso. Daí, se a gente vê que ficou muito clarinho, a gente pode pegar mais um pouquinho do verde e aumentar aqui, tá bom? Limpamos. Vamos pegar mais um pouquinho do verde. Muito pouquinho, tá? Pouquinho do verde. Vamos dar uma esfumaçadinha pra cá. Viram que tá mudando um pouquinho? Isso. Ó, ficou um verdinho bem clarinho. Agora vamos no branco. Nem precisa estar limpando o pincel, porque a gente tá com duas cores só. E vai aqui, ó. Agora vamos aqui. Vamos fazer um risquinho. E vamos puxar. Vamos misturar com a outra parte, tá? Vamos lá. Se quiser que o risquinho fique um pouquinho mais acentuado, o branco, e a gente pega e faz mais um pouquinho aqui para dar uma clareada, tá? No meio da folha. E puxamos, tá? Daí vai. Então, gente, na aula de hoje a gente já terminou, né? Chegamos ao final da aula de hoje. Aí a gente vai deixar para a próxima aula, para a gente prosseguir com o nosso risco, tá? Com o nosso desenho, tá bom? Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Beijão.